Bom, pessoal, dando sequência aí na nossa aula de redes, hoje a gente vai ver, né, a aula 5 é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Primeiramente, eu vou estar fazendo uma explicação aqui, né, do slide, e aí depois também vou disponibilizar o PDF para vocês estarem lendo lá e depois uma atividade de reforço, aí, de revisão dos conceitos, para vocês ficarem atentos aí naquilo que é mais importante, embora eu tentei sintetizar ao máximo, né, colocar realmente aquilo que é, somente aquilo que é importante aí para vocês. Bom, são os modelos, né, de WOSI e o TCP/IP. Na verdade, são modelos de comunicação, né? São modelos de comunicação. São, na verdade, um grupo de softwares e protocolos e formas de se comunicar com redes que foram criados, né, junto com as primeiras tecnologias de rede lá na década de 60 e 70. No início, isso era basicamente uma exclusividade da IBM, né? Depois passou a ser também na Microsoft. Então, se discutia, como sempre, um padrão de modelo, um modelo que fosse utilizado pela maioria dos equipamentos, dos softwares da época, para que esse padrão facilitasse a comunicação, já que naquela época era bem difícil, né? Havia o problema de acontecer muitos erros, tal. Então cada um criou um modelo de comunicação. Para chegar então no acordo foi pensado em criar um padrão, né? O primeiro padrão, o primeiro modelo de referência foi o OSI. Ele era dividido em 7 camadas. Então ele tinha camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, dados e física. O que aconteceu foi que esse modelo que foi criado a partir da década de 70, paralelamente a isso, foi criado um outro modelo, né, o modelo TCP/IP, e esse modelo ele é, já estava sendo mais utilizado que o próprio modelo OSI. Então, por causa disso, o modelo OSI, à medida do tempo que foi passando, ele foi cada vez menos utilizado. Então, ele foi, aos poucos, sendo substituído pelo modelo TCP/IP. Como ele é mais utilizado, ele acabou sendo um padrão, né? Então, até hoje, todas as aplicações e dispositivos de rede usam esse modelo. Então, o modelo de OSI serve apenas como uma referência para estudo para a gente, sendo que o modelo TCP/IP é o que realmente é o modelo que está sendo utilizado aí nos dispositivos, nos computadores, nos celulares, até hoje em dia, ok? Então, resumindo, modelo OSI para estudo, modelo TCP/IP é o que realmente está sendo utilizado hoje. Então, a ideia aqui é mostrar, né, para que serve cada camada. Lembrando que os dois modelos trabalham com camadas, são, né, as tarefas são divididas em camada, o modelo OSI com 7 e o modelo TCP/IP com 4. Observando aqui pelas cores que ele, na verdade, agrupou aqui a camada de aplicação, apresentação e sessão numa camada só, continua a camada de transporte, a camada de rede e a camada de dados e física, né, o que ele chama de camada de acesso à rede, que eu vou estar explicando. Então, para dar uma ideia aí para que serve cada camada e você entender para que serve esse modelo TCP/IP. Bom, então, no exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho um Rust 1. O que é um Rust? Pode ser qualquer dispositivo conectado à rede, pode ser um computador, um notebook, um celular, um roteador, enfim. E ele precisa se comunicar com o Rust número 2. Então, quando essa informação ela vai utilizar a rede para acontecer a transmissão disso, que é onde entra o modelo TCP/IP com suas camadas. Então, esses dados eles vão ser transferidos. A primeira camada é a camada de aplicação. Que é a camada de aplicação? É a camada que tem realmente os dados que estão sendo transferidos de um host para o outro. Depois disso, eu tenho a camada de transporte. Essa camada de transporte, ela trabalha basicamente com ports. Eu tenho outros tipos, né, de padrões, mas a mais utilizada é a com ports. Então, eu vou ter aqui
que, né, nesse momento, quando os meus dados, né, estão sendo trafegados pela rede, nesse momento ele recebe a identificação das portas, né, ou seja, a porta de comunicação do host 1 e do host 2. Depois disso, ele vai para uma segunda camada, que é a camada de rede. Essa camada de rede, ela recebe o IP. O que é o IP? Internet Protocol é o número, né, que identifica o host. Então, a camada de IP, por isso que o modelo é chamado de TCP/IP. Depois disso, né, essa camada que ela trabalha então com o IP. Depois disso acontece a camada de enlace. O que é a camada de enlace? Aqui ele recebe informações sobre o MAC address, que é o endereço da máquina, tanto da origem quanto do destino. E por último, a camada física. Nessa camada física, na verdade, é que acontece, né, a conversão desses dados, né, em bits, né, em sinais analógicos que vão ser transferidos para o host 2. Eu vou explicar melhor, né, agora no próximo slide, detalhadamente como que acontece isso através do modelo TCP/IP. Então eu tenho aqui de início a minha aplicação, ela vai enviar esses dados de um host para o outro e ela vai começar utilizando então a camada de transporte, que é a camada que utiliza a porta de comunicação. Então vamos imaginar aqui que eu estou, por exemplo, estou enviando uma informação via Facebook. Então o Facebook seria a minha aplicação, na verdade a minha aplicação seria meu navegador de internet, né? O Google Chrome, por exemplo. Esses dados eles precisam então dessa camada de transporte que vão identificar a origem e o destino. Por que isso é importante? Vamos imaginar que ao mesmo tempo eu esteja também utilizando o Skype lá numa chamada de voz ou numa chamada de vídeo. Então toda vez que a minha informação vai via navegador ou via Skype, pela minha rede, a minha porta identifica o tipo de aplicação que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando, por exemplo, um navegador de internet. Ele utiliza uma determinada porta de comunicação. Estou utilizando um aplicativo como o Skype, né, que é para chamada de voz e dados. Então, ele utiliza uma outra porta. Essas portas elas são atribuídas automaticamente dentro do modelo TCP/IP através da aplicação. Então, é a aplicação que identifica, né, que atribui esse número da porta para mim. Só que lá do outro lado, né, o host que está recebendo essa informação, ele precisa disso para saber exatamente para qual aplicação ele deve endereçar aquele conjunto de dados que chegou. Então, quando eu mando informação, por exemplo, via Facebook, eu estou utilizando uma aplicação que é um navegador de internet, eu mando isso para o host de destino, ele vai identificar através do número dessa porta, né, que é o navegador. Então, ele vai endereçar esse pacote de dados para o navegador do host de destino. Tá? Depois disso, ele segue para uma outra camada, que é a camada de rede. Né? Nessa camada de rede, o cabeçalho desse pacote de dados vai receber o IP de origem e o IP de destino, como eu tenho nesse exemplo aqui. Para que isso serve? Para identificar qual que é o dispositivo, qual que é o host, né? Então, através disso, eu vou conseguir identificar qual é o celular, qual é o notebook, qual é o host que tá lá do outro lado, que tem que receber essa informação via rede, né? Então, é evidente que dentro, né, no meio disso, eu vou ter aí vários outros dispositivos de rede, como roteadores, mas aí na verdade, eles vão fazendo isso de um ponto para o outro. Mas então a minha camada de rede ela serve para isso, para identificar, né, para atribuir, na verdade, o meu IP de origem e o meu IP de destino, que são os dois hosts que estão aí enviando e mandando informação através desse protocolo de comunicação. Numa quarta camada, eu vou ter então o que eu chamo de enlace. O que é o enlace? Aqui, a minha informação está quase pronta para ser transportada e aqui o meu cabeçalho ele recebe a informação do MAC address, que é o endereço da máquina, que é o endereço físico, né, da placa de rede, do dispositivo de comunicação, do celular, do notebook, do computador. Esse número é fixo, né? Então ele é um número que identifica o dispositivo em si.
Então, ele identifica da onde surgiu, né? Então, vamos imaginar que eu tenha aí um notebook com duas placas de rede, uma Wi-Fi, a outra uma placa de rede normal mesmo, com cabo. Ele vai identificar da onde surgiu aquele pedido, né? E vai identificar aí qual que é o endereço MAC daquela placa de rede. Então, ele vai colocar no cabeçalho desse transporte quem é quem está mandando essa informação. E ele também vai colocar para onde está indo a informação. Então, vai colocar o endereço MAC do host que está recebendo, né, essa informação. Aí, no caso, é lógico que numa transmissão via internet, seria o próximo ponto, né? Seria o roteador que vai fazer esse transporte, daí o roteador faz novamente esse endereço para o próximo ponto e assim por diante até chegar no computador, né, no dispositivo de destino. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso, né? As 4 camadas aí que vão trabalhar com aplicação, dados, que são os dados, as portas que vão identificar o tipo de aplicativo, né, que deve ser utilizado, a camada de rede que vai identificar o IP de origem e o IP de destino, e a camada de enlace que vai identificar o MAC address, né, de origem e também de destino. Ok? Até mais então.